Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, no mínimo, intrigante: autonomia intelectual. Sabe aquela pergunta, será que eu penso por mim mesmo de verdade? É sobre isso. E para guiar a nossa análise, vamos usar as ideias de um livro bem bacana, 101 ensaios que mudarão sua forma de pensar, da Brianna Mist. O objetivo aqui é entender como a gente pode começar a ter mais controle sobre os nossos próprios pensamentos. E vamos começar com a pergunta que não quer calar. Os pensamentos, as opiniões, as crenças que guiam a nossa vida, eles vêm mesmo de dentro da gente? Ou será que na maior parte do tempo a gente está só repetindo o que o nosso ambiente nos ensinou? É uma boa reflexão para começar. Tem essa frase famosa do psicólogo Carl Jung que diz tudo, né? Ele fala que enquanto a gente não trouxer o nosso inconsciente para a luz, para a consciência, ele vai continuar mandando na nossa vida. E a gente vai achar que é o destino. É como se estivéssemos sendo guiados por um piloto automático que a gente nem sabe que existe. E esse piloto automático muitas vezes opera dentro do que a autora chama de monocultura. Pensa nisso como um sistema de crenças que é tão dominante, tão presente em todo lugar, que a gente nem percebe que são só ideias. Elas parecem a verdade absoluta, o normal. Por exemplo, as ideias sobre o que é ter sucesso na vida, sabe? Muitas vezes a gente absorve isso sem nunca parar para questionar. Ok, então que programas são esses que rodam no nosso inconsciente? Que roteiros invisíveis são esses que, no fim das contas, acabam ditando as regras do jogo sem que a gente nem se dê conta? Bom, aqui tem alguns exemplos bem clássicos. Aquela certeza de que a gente sabe exatamente o que vai nos fazer feliz daqui a 5 anos. Ou a mania de achar que sentir medo é sempre um sinal para parar, para não ir em frente. E quem nunca, né, criou uma tempestade em copo d'água só para não ter que lidar com uma situação mais delicada, mais vulnerável. São esses padrões que muitas vezes nos deixam presos, repetindo os mesmos erros. E um dos roteiros mais fortes é o tal do viés de confirmação. É bem simples, a gente tende a procurar e a dar atenção só para as informações que confirmam aquilo que a gente já acredita. É como viver numa bolha, onde tudo que a gente ouve só serve para reforçar nossa própria opinião, em vez de desafiá-la. Outro muito comum é o raciocínio emocional. Sabe aquela lógica do se eu sinto é verdade? Pois é uma distorção perigosa, porque transforma sentimentos em fatos. Se uma pessoa se sente um fracasso, ela acredita que é um fracasso, sem nenhuma prova objetiva, só baseada na emoção do momento. E isso nos traz para um ponto central, uma distinção que é fundamental para a gente aprender a pensar de forma mais independente. A diferença entre a emoção pura, crua e a razão objetiva. A chave aqui é entender que as emoções são respostas internas. E muitas vezes elas dizem mais sobre as nossas próprias questões, nossos medos e nossas histórias do que sobre o que está realmente acontecendo do lado de fora. Elas não são um termômetro preciso da realidade. A autora traça um contraste bem claro entre paixão e lógica. A paixão é aquela coisa que consome, é subjetiva, é o auge do sentimento. Já a lógica é o que nos dá estrutura, o que nos permite olhar as coisas de fora, com objetividade, para construir uma vida que tenha um propósito real e não só picos de emoção. E a conclusão é forte. Acreditar cegamente nas emoções, sem se perguntar de onde isso vem, pode ser muito destrutivo. O primeiro passo para ter clareza e controle é exatamente esse: questionar a origem do que a gente sente. Certo. Se a gente é governado por esses roteiros invisíveis e levado pelas emoções, como é que a gente sai disso? Como é que se aprende a pensar de forma mais autêntica? Pois bem, a autora não deixa a gente na mão. Ela oferece um guia prático, um passo a passo mesmo, para a gente desconstruir qualquer opinião ou crença e ver se ela para em pé. É quase um trabalho de investigação. Primeiro, de onde veio essa ideia? Tenta lembrar. Segundo, a base disso é emoção ou são fatos? Terceiro, uma pergunta poderosa: quem ganha com essa opinião? Quarto passo, tentar entender o outro lado, sem preconceito. E por último, e talvez o mais importante, pesquisar. Sair do achismo e ir atrás de dados, de informação. É o que transforma uma opinião passional em uma opinião bem informada. E no final das contas, esse processo todo não é só um exercício para a mente, não. É sobre tomar as rédeas da própria vida, da própria felicidade. E vamos ser sinceros, assumir 100% da responsabilidade pela nossa felicidade dá um medo danado. Por quê? Se a gente é o único responsável pelo sucesso, também é o único responsável pelo fracasso. Não dá mais para culpar os outros ou o destino. Só que é justamente aí que mora a liberdade de verdade. Aceitar essa responsabilidade é o único jeito de ser genuinamente livre.
E segundo a autora, essa é uma recompensa que sempre, sempre vale o risco. Então, a gente termina com uma provocação. A questão não é se a gente deve começar a questionar nossas crenças, mas sim por qual delas a gente vai começar.